Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Jesus é o nosso amado e querido Senhor. Glória a Deus por mais um dia que o Senhor nos concedeu para buscarmos mais da sua presença na sua palavra. Amém? Hoje eu estou a falar sobre a sexta-feira da semana 1. O versículo diz assim: o vento sopra aonde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Esse é o versículo. E o título desta sexta-feira da semana 1 é: Está sensível à direção do Espírito. Nós vamos ver essa sensibilidade à direção do Espírito na experiência dos apóstolos. No caso, o apóstolo Paulo e o seu cooperador Silas. Eram duas pessoas que estavam no Espírito. E por estar no Espírito, eles então eram sensíveis à direção do Espírito. É o que nós precisamos nesse dia, nessa semana, sermos sensíveis ao Espírito. Aqui o encargo dessa sexta-feira está na página 17, no primeiro parágrafo da página 17 do Alimento Diário. Aqui está escrito assim: Paulo finalmente chegou a Listra, Atos 16, de 1 a 3. Antes disso, Paulo e Barnabé tinham tido uma forte discussão por causa de João Marcos, o desertor da primeira viagem. Barnabé, por causa da forte ligação afetiva que tinha com Marcos, queria o levar novamente para a segunda viagem. Esse é um grande problema, às vezes, na nossa experiência. Laço afetivo. Às vezes nós valorizamos mais os laços afetivos e ficamos assim um tanto quanto insensível à direção do Espírito Santo. No que diz respeito à obra do Senhor, no que diz respeito a tudo que está relacionado com a igreja na sua cidade. Então, cuidado com o laço afetivo. Isso gerou uma grande discussão por causa de laço afetivo. E aqui diz ainda: Paulo, porém, não concordou. Não estamos aqui para fazer julgamento sobre quem estava certo ou errado. Pelo contrário, queremos aprender a seguir o Espírito, seguir o que o Espírito está fazendo e estar sensível à sua direção. Não julgar quem está certo ou errado. A questão é: você está ou não sensível à direção do Espírito? A questão não é o certo ou errado. A questão é o que o Espírito de fato está direcionando para a sua igreja, para a sua família, para o seu casamento, para a educação dos seus filhos. O que o Espírito está direcionando? Aí diz aqui o parágrafo aqui, diz assim: Paulo, por sua vez, escolheu Silas, um dos irmãos notáveis de Jerusalém, para acompanhá-lo em sua viagem. Silas foi enviado pelos irmãos de Jerusalém para Antioquia, a fim de testemunhar a decisão de uma comunhão que houve entre Paulo e Barnabé e os apóstolos de Jerusalém. Silas, por sua vez, resolveu acompanhar Paulo, pois percebeu a direção e a liderança de Paulo. Por que Silas percebeu a direção e a liderança de Paulo? Porque ele estava no Espírito, porque ele estava sensível à direção do Espírito. Espero que você também, meu irmão, minha irmã,
esteja nesses dias tão difíceis, de muita tribulação e sofrimento. Espero que isso não esteja sufocando o seu espírito e fazendo de você uma pessoa insensível. Vamos aprender com Silas. Silas estava sensível ao espírito, então ele pôde perceber com quem estava a liderança naquele momento. Embora houvesse apóstolo em Jerusalém, Silas se deu conta de que Paulo havia sido confiado o conteúdo da economia de Deus. Silas viu isso, e nós também precisamos ver em nossos dias. Quem está com a economia de Deus? Quem realmente foi confiado nesta era o conteúdo da economia de Deus? O ensinamento dos apóstolos, portanto, era ministrado principalmente por meio de Paulo. Em Jerusalém, o Espírito usou fortemente Pedro e João para dar testemunho de que Jesus Cristo é o Senhor, que foi morto, mas a quem Deus ressuscitou. Sendo assim, concluímos que a principal ação dos 12 apóstolos em Jerusalém foi a de dar testemunho. Então aqueles 12 ali era para dar testemunho a respeito da morte e da ressurreição do Senhor. E mais nada. Eles não podem avançar para conhecer mais profundamente a economia de Deus. Foi o que Deus deu para ele, a porção que Deus deu para ele. Hoje, no mesmo princípio, irmãos e irmãs, amados e queridos da nossa região sul, há muitos irmãos, muitos mestres, falando da morte e da ressurreição do Senhor e pregando o Evangelho da Graça. Essa é a linha deles. Mas aqui, fala assim, sendo assim, concluímos que a principal ação dos 12 apóstolos em Jerusalém foi dar testemunho. Por serem judeus, esses apóstolos testemunharam aos judeus que Jesus, a quem eles haviam matado, era o Cristo que Deus lhe enviara, a quem o mesmo Deus ressuscitou. Esse era o encargo dos 12. Por fim, em mensagens anteriores, vimos que Paulo completou a palavra de Deus. Está lá na carta de Paulo aos Colossenses. Paulo completou, ampliou, foi além da pregação dos 12, que enfatizava a morte e a ressurreição do Senhor para a salvação. Paulo foi além disso aí. E completou a palavra de Deus. Ele completou a revelação do mistério que há na palavra. Por isso entendemos que sua palavra completou a revelação que define o ensinamento dos apóstolos. Nós precisamos estar sensíveis para vermos quem realmente está com essa visão, quem realmente ganhou essa visão, quem está nessa era que nós estamos vivendo, de tantas trevas, de tanto vento de doutrina, de tantos ensinamentos, quem realmente está com o conteúdo da economia de Deus. Precisamos estar sensíveis para não sermos enganados. Aqui diz: ele completou a revelação do mistério da palavra de Deus. Isso não é coisa pequena. Aleluia. Precisamos nesta era, na igreja, na vida da igreja hoje, precisamos estar sensíveis em meio a esta geração, em meio à cristandade. Nós precisamos estar sensíveis ao Espírito para vermos a direção que o Senhor está dando para nós. Precisamos ser muito elevado. Nós sabemos com quem está o falar atual, presente, novo do Senhor e que está de acordo com a economia de Deus. Para que você e eu não sejamos levados pelos ventos de doutrina. É importante, meu irmão e minha irmã, famílias, jovens, que nós estejamos sensíveis ao Espírito, para vermos com quem está o falar prático, vivo, dinâmico, renovador, restaurador da economia de Deus, do Novo Testamento. Ó Senhor Jesus, aleluia, que define o ensinamento dos apóstolos, os escritos do apóstolo Paulo. Ele realmente estava sensível, ele realmente completou
o ensinamento, definiu e completou a revelação que diz respeito ao ensinamento dos apóstolos. E aqui diz: aprove a Deus revelar diretamente a Paulo sua economia, seu plano e seus ministérios. Esse é o conteúdo das palavras de Paulo. E o Silas, dando destaque para Silas, ele realmente estava no Espírito, estava sensível ao Espírito. E em meio àquela confusão, né, de Paulo com Barnabé, então ele percebeu com quem estava o falar da economia de Deus do Novo Testamento. Espero que você, meu irmão, minha irmã, também esteja sensível nessa presente era maligna, de trevas, de muita confusão. Seja sensível ao Espírito. Invoque o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor te faz sensível e te mostra a direção. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe grandemente. Aleluia.